Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje não sozinha. Hoje eu não estou abandonada. Ele me abandonou por 2 semanas, Eu gente. nunca abandono ela, gente. Abandonou que eu tive que fazer vídeos sozinha. Coisas da vida, meu povo. Como é que vocês estão? Eu sou a Lua Serena. Eu sou o Elfo Lunar. E a gente tá aqui para fazer mais uma indicação super legal desse universo que a gente adora. Porém, dessa vez... Hoje é uma crítica, é uma polêmica, É um papo um sério. assunto sério que merece a nossa atenção. Bom, como vocês já viram, a gente vai falar de um documentário muito legal, muito bacana e muito louco da Globoplay, o caso Evandro. Esse documentário, em 7 episódios, que está disponível, então, como eu falei, na plataforma da Globoplay, ele conta toda a história que a gente já vai contextualizar aqui do Evandro. Nossa, Lô, mas o que tem a ver isso com o universo mágico, o universo bruxístico? Calma, que a gente vai chegar lá. Esse documentário tem, então, 7 episódios e o último episódio é um episódio especial. Todo o documentário, ele tem origem em um podcast do Ivan Mizanzuki, que de forma independente, desde 2015, ele começou a mergulhar nesse caso que realmente começou no início dos anos 90 no Brasil e que realmente todo mundo lembra, quem era vivo naquela época, né, quem já havia nascido, se lembra do caso Evandro. Ainda que eu era criança, nós éramos criança, mas a gente lembra de situações, a gente lembra da imagem do Evandro, da foto, né? Foram muitas crianças que desapareceram na época, na região sul do país, no Paraná, na década de 90, que chocou o país inteiro, porque eram crianças que nunca descobriram o paradeiro, nunca descobriram por quê, quem foi, foi, para onde foram. E apesar de várias hipóteses, a verdade é que até hoje não se sabe. E na época, vocês imaginam quanto que não mexeu com o país. E a gente, enquanto criança, é claro, ficava, né? Os nossos pais, na época... com medo de tudo isso. Bom, e só de crianças desaparecendo, sumindo, a gente já fica preocupado, já deixa todo mundo em polvorosa. Só que esse caso, em específico, gente, não, vocês não têm noção, vamos contextualizar para eles. Então, como o Elfo falou, no começo da década de 1990, lá no Paraná, especificamente na cidade de Guaratuba, começaram a sumir crianças. Sumiu o primeiro menino, não sei se foi o primeiro, mas que se teve notícias, que fez um vínculo bem forte com esse caso do Evandro, foi o Leandro, porque eles eram muito parecidos fisicamente, né? E quando foi em 92, o Evandro sumiu. O Evandro, ele também não era de uma família rica, de uma família influente, nem nada. Mas ele era de uma família um pouquinho melhor financeiramente do que a família do Leandro. A família do Leandro, a mãe trabalhava num hotel e o pai era pescador. A família do Evandro já era diferente. A mãe trabalhava na escola da cidade e o pai trabalhava na prefeitura. Mas o Evandro tinha um tio que tinha pretensões políticas na região. E este tio tinha como inimigos políticos a família do prefeito da cidade, que era a família Bage. Pois é. E aí, o que acontece? Começaram as investigações do sumiço, né? Do Evandro, encontraram um corpo. E, gente, para vocês verem, assim, o absurdo que assim, nem certeza de que era aquele corpo se tinha. Foi uma coisa, assim, muito surreal e umas coisas, assim, absurdas. 7 pessoas foram então acusadas, né, foram suspeitas desse crime horrível, 2 mulheres e 5 homens. Celina e Beatriz Abage, que eram respectivamente a esposa e a filha do prefeito da cidade então, e 5 homens, muitos deles assim tinham uma relação ali com as Abage, na serraria, da família e tudo mais. E tinha também um pai de santo, que era o Marceneiro, o sobrenome dele é Marceneiro. E eles foram acusados. E aqui a gente já começa com toda a nossa crítica, né, que é, na verdade, a crítica do próprio documentário. Primeiro, com relação a todo o sistema judiciário, sistema de investigação, sistema policial. Porque gente, cada absurdo que a gente assistindo, a gente ficou assim, Parece coisa de filme, não parece que é de verdade que tem acontecido. E pessoas passaram por aquilo. Então você tem tortura, você tem
um corpo que não é identificado corretamente, você tem a acusação de pessoas poderosas, você tem pessoas que, tipo o tio ou primo do Evandro, esse familiar do Evandro, que tinha rivalidade com a família Bage, que era uma família influente ali, se metendo no meio da investigação, uma coisa super esquisita, um negócio estranhíssimo. Você tem essas pessoas sendo enviadas para casa do que todo mundo sabia que era a casa do Stroessner, que quem é o Stroessner? É o Alfredo Stroessner, que tinha sido ditador no Paraguai, conhecido por seus crimes, dentre eles crime de pedofilia, coisas assim, estupro, coisas escabrosas, né? Então você tem gente, olha, sinceramente, analisando ali, a gente chegou a uma conclusão, né, amor? Que tem coisa muito pesada. Corpos aparecendo, então apareceu um outro corpo no meio do caminho que achavam que era do Leandro, só que depois descobriram que é de uma menina que nunca foi procurada, nunca foi identificada, apenas se sabia que era de uma menina. Então, gente, assim, coisas absurdas. Essas pessoas, elas foram torturadas por dias, assim, coisas horríveis, horríveis. E assim, vocês escutam os áudios dessas situações absurdas pelas quais essas pessoas passaram. Mas nada disso importa. O estupro não importa, a pedofilia não importa, tráfico de criança não importa, o assassinato das crianças não importa. Então, nada disso importa, porque conseguiram inventar uma nuvem, uma cortina de fumaça para ocultar toda a realidade criminosa e horrível que estava acontecendo ali. Por quê? Porque pegaram um pai de santo e as duas mulheres abaixo, que foram as bruxas. Sim, inclusive então tinha o um nome, culpado, né? tinha um demônio, aí o resto nada mais importava. Inclusive o caso ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba. Olha que coisa, né? Então, assim, é aqui que a gente vai entrar, né? Em toda essa seara. Por quê? Porque o que foi divulgado de magia do mal, rituais de morte, para, sei lá, fazer oferendas de pessoas, sacrifício de pessoas, gente, isso foi martelado cotidianamente nas mentes das pessoas. Gente, elas foram acusadas porque a Beatriz, nem a dona Celina, a Beatriz, ela ia nesse pai santo, então tem vários relatos ali de que eles fizeram alguns ritos de proteção para o negócio da família, que estava com alguns problemas, então para abrir os caminhos do negócio, né? Não teve nada disso de assassinar crianças, de torturar crianças, cortar os pedaços. Eles foram torturados, claramente ali torturados, para falar o que a polícia queria que fosse falado, né? Então, gente, foi uma inquisição pura em pleno século XX. É um movimento inquisitório ali que a gente não acredita que possa ter acontecido aqui no Brasil, numa região do nosso país que é uma região bastante desenvolvida, e as cenas que aparecem, inclusive de quase um linchamento público. Queima bruxa! Inclusive falando essas palavras, tem que matar! A impressão que dava é que a gente estava vendo um filme da era medieval, de uma coisa assim impressionante, horrível. E aí, por isso que a gente escolheu falar esse caso. Inclusive, quem indicou a gente assistir esse documentário foi o Hugo Filgueiras, né? Que é um grande amigo nosso, hashtag Aquilo Que Nos Une, que é um grande amigo nosso que conversou com a gente, contou pra gente, contou no grupo que a gente faz parte sobre esse caso e a gente foi assistir. Mas, gente, é impressionante. É de fato impressionante porque a gente percebe que, bom, quando a gente fala da bruxa, se você está caindo de paraquedas aqui, né? Quando a gente fala da bruxa na rua, para alguém que não pratica nenhum tipo de religiosidade da terra, não pratica nenhum tipo de religiosidade, ou até pratica, de matriz africana, o que é a bruxa, né? Quem é a bruxa? A bruxa, esse termo, ele foi cunhado pelo cristianismo para dizer sobre as pessoas que trabalhavam com ervas, com cura, parteiras, heveiros, e que também, até por um contexto histórico, não havia uma dissociação das partes de cura física das partes de cura espiritual. Se a gente for pensar na bruxaria, o que ela é realmente,
ela é como o xamanismo, ela é essa religiosidade da terra, dos cultos sazonais, das festas sazonais e da magia. Só que a gente tem então toda uma demonização dessas pessoas, principalmente mulheres, e aí a gente vê que o nome o nome pelo qual foi conhecido esse caso é as bruxas de Guaratuba. E quando a gente analisa tudo, quem era mais assim, que eles queriam realmente ali condenar era o marceneiro, que era o pai de santo, e elas, os outros homens também foram super torturados e tal, mas eram elas eram coadjuvantes ali, porque elas teriam sido as mandantes, né? Tudo teria sido arquitetado pelas mulheres. E a gente vê isso, que isso tem um peso muito grande de misoginia, né? De achar então assim que não, as mulheres elas são perigosas, elas são bruxas, e que bruxa é do mal. Então durante séculos, quando alguém chama a outra pessoa de bruxa, tá chamando de mal. Eu sempre trago essa reflexão assim, quando a gente fala de uma mulher velha, que mora numa cabana, mexendo num caldeirão, é uma bruxa, ela é má, ela mata crianças, né? Ela vai fazer mal. Quando a gente pensa num homem velho, que mora numa casa, é o velho sábio, normalmente, né? Nesse caso, a gente vê então que isso foi levado às últimas instâncias, às últimas consequências. E a parte judicial, inclusive, teve anulação do julgamento, teve uma série de coisas, assim, que vocês assistindo, vocês vão saber mais detalhadamente, que vocês vão ficar muito chocados, a gente tem certeza. Mas a gente escolheu trazer o caso Evandro aqui pra vocês, primeiro, porque foi uma baita de uma injustiça, e assim, ainda que houvesse provas de que cometeram crime, por bárbaro que seja, não se justifica a tortura, gente. Tudo bem, vocês podem discutir, isso é super difícil hoje em dia, tem uma série de problemas, e blá, blá, blá. Mas, gente, não pode. Do jeito que foi ali, nem o promotor, que durante todo o documentário continuou acreditando que tudo tinha sido feito ali por rituais de magia do mal e tudo mais, até ele, ao ouvir certas fitas, gravações dessas torturas, ele ficou assim, tipo, realmente, né, péssimo. E um problema, gente, que a gente quer chamar a atenção aqui também neste vídeo para vocês, primeiro, o discurso implícito e, neste caso, até explícito, construído, é a justificativa do assassinato das crianças, porque as mulheres eram bruxas envolvidas com a macumba do pai de santo. Tem vários problemas aí, entende? Então, existe esse discurso da relação direta da ação do mal com o ato da religião das pessoas. Exatamente. Então você tem a figura da mulher como alguém mau, pernicioso, perigoso, especialmente se vai num pai de santo, de uma religiosidade de pobres, de negros, né? Então você tem a junção da fome com a vontade de comer ali, né? E quando a gente fala bruxa, hoje, inclusive a gente sempre comenta isso, né? A gente se assumir bruxo, se assumir bruxa, inclusive para as massas, botar a cara aqui na internet, tem um preço. O preço é a gente nunca passou por isso e esperamos nunca passar, mas a gente recebe o medo das pessoas. Só que é o que a gente diz, isso é um ato político no sentido de resgatar o que é realmente a bruxaria. Não, na bruxaria não se faz sacrifício de pessoas. Aliás, até mesmo se a gente for pensar na bruxaria hoje, eu acho que pouquíssimas pessoas trabalham com imolação ritualística, que vamos encontrar em outras religiosidades, como por exemplo algumas vertentes do candomblé, e que isso é feito de maneira respeitosa, sem tortura do animal, e que aquela carne ela é partilhada para a comunidade comer, né? Então, às vezes quem acusa também sobre isso é aquela pessoa que compra a carninha lá no supermercado na bandejinha de isopor, né? Porque eu não vi matar, porque se eu ver matar eu não consigo comer. Mas que acusa essas religiosidades de coisas, de ser bárbaro, de ser uma coisa primitiva.
Então a gente, enquanto bruxo, a gente tem vantagens e desvantagens. Na minha percepção, hoje no Brasil, a gente tem uma vantagem que a gente está meio que num escudo. Quem vai na frente da intolerância religiosa, de receber a intolerância religiosa, são as religiões de matriz africana, são a Umbanda e o Candomblé e suas outras vertentes. Isso não é deliberado. A gente tem igrejas evangélicas que constantemente, cotidianamente, chamam os espíritos, os seres e os deuses dessas religiosidades de demônios, do mal, né? E ninguém faz nada com isso, entendeu? Ninguém faz nada contra isso. Isso deveria ser proibido. Para começar, deveria ser proibido. Liberdade religiosa é uma coisa. Agora, quando isso é demonizar a existência do outro, é demonizar a prática do outro, opa, aí é bem perigoso, porque a gente está falando exatamente de acusações de crime e tudo mais. Então, esse é um ponto. Eu acho que a gente tem, infelizmente, né, essa vantagem, porque nós somos menores, nós somos pequenos, né, a bruxaria no Brasil, ela se expande com a internet. No final dos anos 90, quem é que tinha internet em casa no final dos anos 90? Entende o que eu quero dizer? Então é um público diferente. E aí, só que a gente recebe a desvantagem. A desvantagem é que a gente muitas vezes é visto como mal, até mesmo dentro das religiões de matriz africana, que não sabe sobre essa questão de nós nos chamarmos bruxos e bruxas como um resgate de quem nós somos e apontando demonizações que foram feitas das práticas pagãs em todo lugar do mundo. Em todo lugar. Então, quando alguém acusa alguém de bruxo, fala, não, eu não sou bruxo. Então, a gente vive e se assume bruxo até para esclarecer, para trazer à tona, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o que é realmente bruxaria? O que foi feito com bruxas e bruxos no decorrer dos séculos no mundo? E que ainda é feito, né? E uma das coisas que me incomoda bastante ainda, tanto nesta história do caso Evandro, que vocês assistindo o documentário, vocês vão ver do que nós estamos falando, mas que ainda acontece, quando pegam um assassino qualquer e na casa desse assassino encontram um crucifixo ou uma Bíblia, ninguém vai filmar e falar, olha o que nós encontramos na casa do fulano de tal. A fala vai ser mais ou menos assim, nossa, mas ele era tão bom cristão. Ele era tão religioso. Agora como a gente está vendo agora, no caso Lázaro, e assim, independente da ação da pessoa, não estamos falando aqui relativizando a ação da pessoa, longe disso. Mas o que já está sendo compartilhado na internet? Olha o que nós encontramos na casa de Lázaro. Aí aparece um assentamento de Exu. Inclusive, a própria Globo, que no caso Evandro, dá nojo de ver, né, a forma como foi tratado, uma intolerância, um desrespeito, um preconceito religioso mesmo, típico dos anos de 1990 ali, mas que não está tão distante de hoje não, porque a própria Globo, no G1, ela também é a mesma coisa. Foram encontrados artifícios de rituais de bruxaria e foi ver lá, são artefatos que parecem ser ou de Umbanda ou de Candomblé. E aí teve uma grita, porque aí teve várias lideranças religiosas de matriz africana dizendo, epa, peraí, o fato de estar lá, qual é a relação? Quando você coloca assim, você já faz uma relação Sim. entre essas religiões e o crime. E nos Estados Unidos, quando a gente vê muitos programas no Discovery ID, por exemplo, é a mesma coisa, e aí trazendo até um peso maior em relação à bruxaria lá. Porque aparece assim, a pessoa que se matou ou que matou alguém, ela mexia com tarô. Ela era Wicca. Como se fosse alguma coisa realmente que fosse por causa daquilo que a pessoa fez o que ela fez. Sim. Isso já já mostra que ela era problemática. Exatamente. Ela mexia com essas coisas. Se a gente continuar em silêncio em relação a esse tipo de deturpação da bruxaria, das religiões de matriz afro, a gente vai continuar sendo conivente com este processo histórico implementado pelo cristianismo, pela Igreja Católica, e que até hoje continua no inconsciente das pessoas. E daqui a pouco nós estaremos sendo linchados na rua quando acusados sem razão alguma. O que você falou, a gente assistindo o caso Evandro, inclusive ele comentou, ele falou assim, amor, se acontece de começar a sumir criança aqui no bairro onde a gente mora,
Vocês acham que vão falar com as beatas que vão na igreja ou vão começar a acusar a gente aqui da Casa Roxa? Os bruxos da Casa Roxa, claro. Começaram, há uns anos atrás, começou a aparecer oferenda feita numa encruzilhada que fica perto de casa. A gente. Vinham falar pra gente tirar a nossa oferenda de lá. E nem era nossa, né? E nem era nossa. Imagina se acontece um crime. Então isso é extremamente perigoso e a gente achou por bem trazer aqui para vocês conversar, para que vocês assistam, para que vocês, podendo, vocês falem, esclareçam sempre. A gente sabe que tem gente que, pela própria natureza, às vezes, do trabalho, do local onde mora, não pode se assumir bruxo, não pode falar sobre isso, né? Então fica meio que na retaguarda e tal, a gente entende. Mas você que pode, primeiro, você tem que falar. Segundo, não tenha medo e vergonha, se coloca, tá? Se você pode, ok? Por quê? Porque é só assim que as coisas vão mudando, né? E assim, ainda vai levar muito tempo para as coisas mudarem, mas se a gente não falar sobre isso, se a gente não trouxer isso claramente ao debate, a gente vai ser conivente, a gente fala, então tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Pessoas más são pessoas más onde quer que estejam. Sendo católicas, evangélicas, budistas, bruxas, exatamente. Independente da etnia, independente da cultura que tenha, pessoas más infelizmente existem e vão continuar existindo, e isso não pode ser justificado por causa das religiões, das etnias ou dos gêneros que são historicamente tão perseguidos. Como a gente escutou esses dias, não adianta nós não sermos racistas, a gente tem que ser anti-racismo. Não adianta nós não sermos machistas, nós temos que ser anti o machismo. A gente tem que ter uma postura ativa contra estes discursos implícitos ou explícitos, hoje infelizmente muito explícitos, que existem na sociedade. A gente está falando da década de 90, estamos relacionando com coisas que ainda estão acontecendo agora, em 2021, e que não vão parar de acontecer, e existe um grande perigo de piorarem, por causa da mentalidade vigente que está no poder. Sim, até mesmo dessa ameaça teocrática. Exatamente. É uma ameaça teocrática. E é por isso que muitas vezes a gente fala assim, as pessoas precisam parar de falar assim, e se diz cristão, hein? Parem com isso. Perfeito. Né? Parem com isso, porque quando você diz isso, o que está implícito cristão é bom. Então, quem não é bom? Quem não é cristão? Gente, isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso, porque, sabe, fala assim, ainda se diz cristão. Para com isso, porque o mal ou o bem de uma pessoa, o seu comportamento, não está relacionado à sua religião. Tem pessoas que são cristãs que são excelentes e tem pessoas que não são. Dentro da bruxaria, a mesma coisa, no candomblé, na umbanda, no budismo, no Hare Krishna, no islamismo, isso não tem a ver, gente. Pessoas são boas ou más, pessoas cometem crimes, e às vezes cometem crimes em nome de sei lá o quê. É verdade, tem pessoas que cometem, infelizmente, né? Em nome de Deus, em nome de não sei o que lá. Por que não se estampa tanto quando fala assim, matei em nome de Deus, porque Deus, ele é louco, né? Ele tem problemas mentais, ele é louco, coisas do tipo, né? Trazendo visão, esse tipo de coisa, tem que colocar no manicômio judiciário. Agora, quando tem coisas lá, mexe com tarô, fala, tá vendo? Foi isso que levou essa pessoa a cometer o crime, e não, eventualmente, algum distúrbio, alguma coisa não tratada psicologicamente, psiquiatricamente, né? Fala, porque mexeu com essas coisas. Então, é por isso que a gente quis fazer esse vídeo. Assistam o caso Evandro. E assim, preparem-se, porque assim, é tipo, é filme, uma coisa assim louca, só que é real. Muito bem, gente, esse foi o Pipoca com Bruxaria, a gente espera que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo, dá um joinha, deixa nos comentários, já assistiu, o que vocês acharam disso? O que vocês estão achando desse caso? Tem muito mais coisa que a gente não trouxe, coloca nos comentários. Coloca nos comentários pra gente, e estão acompanhando o caso Lázaro? Estão acompanhando? Coloca aí pra gente. Beijos. Beijão.